E para falar mais sobre justamente aí esse assunto, o que podemos esperar da economia a partir da aprovação da PEC emergencial, eu vou conversar agora com Felipe Salto, que é o diretor executivo do Instituto Fiscal Independente. Felipe, havia uma grande expectativa por parte aí do mercado, o mercado não recebeu bem essa tentativa de ficar fora do teto, mas ao final de tudo nós tivemos uma sinalização que foi positiva em relação ao governo e também a aprovação que foi realizada pelo Congresso. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. Olha, o que é preciso ter claro é que foi uma espécie de empate, se nós fizermos uma analogia com o futebol. Porque nos 2 últimos dias houve uma série de boatos, de notícias de que, por exemplo, a PEC retiraria despesas do programa Bolsa Família, que são despesas permanentes, do teto de gastos, que é uma regra constitucional. Isso gerou um burburinho e uma reação muito negativa, mas, no fim das contas, o texto de ontem à noite veio com uma direção bastante clara e sem essas novidades que seriam ruins. A primeira coisa é que, de fato, autoriza a realização do auxílio emergencial por crédito extraordinário, ou seja, vai se criar o programa, vai ter um limite de 44 bilhões de reais, ou seja, um limite máximo, né? Pode custar menos, mas pode custar no máximo 44 bilhões de reais. E a outra questão são as regras fiscais que estão sendo criadas para a União, para os estados e para os municípios. No caso da União, quando o governo atingir um nível de despesas obrigatórias em relação às despesas primárias, que são aquelas que não incluem os juros da dívida, de 95%, ele poderá então acionar gatilhos, medidas automáticas de ajuste. O problema é que, pelas nossas contas na Instituição Fiscal Independente, na IFE do Senado, esse patamar de 95% só será atingido provavelmente em 2025. Então não vai haver ajuste fiscal de imediato para o ano que vem, por exemplo. Exatamente, né, Felipe? A situação das contas do governo é uma situação muito delicada, né? De fato, a nossa situação fiscal, quando a gente fala das contas públicas, é olhar para a dívida pública em relação ao produto interno bruto, o PIB, é olhar para a evolução das receitas e das despesas, o chamado déficit, né, que é a diferença dessas duas variáveis, desses dois indicadores. E isso é muito importante porque o Estado que não para de pé não consegue financiar boas políticas públicas. Claro que nós estamos passando por um período de pandemia, ninguém imaginava uma segunda onda tão forte como esta que nós estamos vendo, então é preciso ter os recursos para vacinação, ela precisa ser célere, rápida, para que a economia possa voltar a crescer. Essas duas coisas caminham juntas. E a segunda questão, também dentro da crise, que são os auxílios, as transferências, para amenizar as consequências econômicas e sociais da crise. Então, hoje nós temos uma dívida pública que deve encerrar esse ano em 92,7% do PIB. Terminou no ano passado 15 pontos do PIB mais alta do que em 2019. De fato, é uma situação que requer cautela, é preciso ter um norte da responsabilidade fiscal e não vai ser fácil promover esse ajuste, essa consolidação das contas públicas, vai levar alguns anos para que isso seja feito. Felipe, qual que é a mensagem que o governo precisa passar, seja para o setor produtivo brasileiro que cobra as reformas, seja para os investidores internacionais, claro, em relação às reformas? Essa agenda aí, ela não pode ser esquecida, o governo fez a sua parte agora em relação ao auxílio, havia uma cobrança muito grande, mas como fica essa agenda? Ela será decisiva, de fato, para atacar esse problema fiscal? De fato, o que o governo precisa fazer é ter um plano fiscal de médio prazo. Isso significa o seguinte: olha, nós vamos aumentar essas receitas, vamos cortar estes gastos aqui, e isso vai produzir um resultado positivo em algum momento do tempo. Isso ainda está faltando. A PEC, ela vai numa direção de criar novos instrumentos que permitam tanto aos estados e municípios quanto à União tomar certas medidas de ajuste. Mas a forma como ela está sendo feita não é a melhor possível. Quer dizer, os ajustes não vão poder ser adotados de imediato na União, pela conta que eu expliquei há pouco, e no caso dos estados ficou como facultativo. Quer dizer, se os estados atingirem determinado nível de despesa corrente, em relação à receita corrente, poderão acionar
as medidas de ajuste, que envolve controle dos salários dos servidores, envolve interromper progressões no serviço público, automáticas, né? Envolve contratações também ficarem interrompidas. Então, se os estados e municípios não fizerem o ajuste, eles não vão ter aquele aval que o Tesouro dá para contrair novos empréstimos, novas dívidas no âmbito dos estados e municípios. Então, essas são as regras que estão sendo aprovadas, que foram aprovadas no Senado e agora vão ser discutidas na Câmara. Mas existe ainda um longo caminho a ser percorrido na direção da responsabilidade fiscal. E esse sinal errático, Felipe, que o governo passa para o mercado, o governo promete ser liberal e aí interfere na gasolina e ao mesmo tempo interfere em relação aos bancos e o governo apela para esse populismo em relação aí cada vez mais. Como é que você observa essa mensagem hoje do governo que prometia ser totalmente liberal? Olha, o mercado, né, é uma instituição que muitas vezes parece abstrata, mas na verdade ela é muito concreta. E ela é importantíssima, assim como o governo é importante, o mercado é importante, as instituições num sentido mais amplo. Quando você dá sinalizações erráticas, que foi a palavra que você usou, isso gera turbulências. O mercado precifica essas incertezas, essas sinalizações, por exemplo, na taxa de juros, precifica nos contratos, precifica nos preços dos ativos, das ações, a bolsa, a taxa de câmbio, a gente viu a disparada do dólar. Então, o governo precisa ter a consciência de que anúncios precisam ser bastante bem fundamentados e não podem ser feitos assim sem um acordo com o Ministério da Economia, sem contas muito bem feitas, compensações para medidas que eventualmente gerem efeito fiscal. Enfim, a transparência é a palavra-chave, sobretudo neste momento de crise, em que as nuvens no horizonte estão ainda bastante turvas, né? Estão turvando muito ainda a possibilidade de uma avaliação mais concreta a respeito do que vai acontecer com a economia nos próximos anos e mesmo em 2021. Vale dizer que o resultado do PIB divulgado ontem mostrou uma retração em 2020 de 4,1%. E para este ano a perspectiva é que se possa crescer ao redor de 3%. Mas isso vai depender muito do segundo semestre. Quer dizer, é muito importante que a gente consiga acelerar a vacinação para que o segundo semestre seja um pouco mais normal do que o primeiro. Sem dúvida, agradecemos então ao Felipe Salto, da Instituição Fiscal Independente do Senado. Felipe, muito obrigado pelas suas informações. Até mais. Eu que agradeço, um abraço a todos.